Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. Essa história está no livro da Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Antes dessa história, Jesus ele estava ensinando a multidão. Multidão quer dizer muitas pessoas reunidas no mesmo lugar. Jesus, então, ele gostava de ensinar. E ele estava ensinando a palavra de Deus. E ele ensinou os mandamentos de Deus. Ele ensinou que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a nós mesmos, que nós devemos obedecer papai, mamãe, que nós devemos ajudar uns aos outros, que nós devemos perdoar as pessoas, não fazer o mal, fazer o bem para todas as pessoas. Jesus ensinou muitas coisas importantes para a nossa vida. Ele ensinou também que nós devemos orar, falar com o Papai do Céu todos os dias, porque Ele cuida de nós. Ele ensinou que nós devemos também ler a Bíblia, aprender mais da palavra de Deus, porque tem muito mais coisa importante que precisamos saber. Então, quando ele terminou de falar para a multidão estas coisas e muitas outras coisas mais para essas pessoas, ele terminou contando uma história, que está lá no livro de Mateus, capítulo 7. A história de dois homens que resolveram construir a sua própria casa. Então, o primeiro homem, Jesus disse que ele era um homem sábio, um homem prudente. Por que será que Jesus falou isso deste homem? Jesus falou isso porque este homem, ele construiu a sua casa, sabe aonde, crianças? Vou mostrar aqui para vocês. Ele construiu a sua casa na rocha. Olha só, aqui é a casa dele. Ele, então, era um homem sábio que tinha construído a sua casa na rocha. E a rocha é um lugar firme e que suporta muitas dificuldades. Por exemplo, se caiu uma chuva. Jesus então falou isso nessa parábola, nessa história, que todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica e obedece é como um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. E aí, se acontecer de um dia, caiu a chuva, e aí depois transbordam os rios, o rio enche, sobe, bate naquela casa, vai lá em cima o rio, e também pode vir com essa chuva forte, sabe o quê? Vento muito forte, vento sopra contra aquela casa com força, com ímpeto. E o que acontece? Aquela casa, ó, ela fica firme, ela não cai. Mas Jesus disse que todo aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica, é como este outro homem aqui. Olha só ele. Este homem, ele é como um homem insensato. A Bíblia diz que quem ouve a minha palavra e não pratica, quer dizer, não obedece, é como um homem insensato, um homem tolo. Por que será que Jesus falou isso? É porque este homem, aquele que não pratica, não obedece a Deus, é como um homem tolo, insensato, que construiu a sua casa. Olha só, outra casa que bonita. Ele construiu também uma casa bonita, só que não foi na rocha, construiu sua casa na areia. Todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, não obedece, é como um homem insensato
que construiu a sua casa na areia. E se um dia, o que aconteceu também com esse homem aqui, com esta casa? Caiu a chuva, transbordaram os rios, o rio subiu, batia com força naquela casa. E também naquela casa veio vento com ímpeto, com força, soprou com força naquela casa. Mas como aquela casa, ela foi construída na areia, o que aconteceu? Ela não ficou firme. Olha só, crianças, esta casa desabou, foi grande a sua ruína. Por quê? Ela sumiu, desapareceu, porque ela foi construída na areia. Então, com isso, Jesus nos ensina que nós devemos ser como o homem prudente que construiu a sua casa numa rocha. Que Deus te abençoe, que você construa a sua vida na rocha, que é Jesus. A Bíblia diz: o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, em quem eu posso confiar. O Senhor é como uma rocha. E nós devemos, então, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.